Vamos passar então a palavra. E eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 6. Evangelho segundo João, capítulo de número 6. Nós leremos o versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Ou, numa outra versão, dura é esta palavra, quem a poderia suportar? Duro é esse discurso, dura é esta palavra. No versículo 66 diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Senhor, abençoa a tua palavra. Fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações. Que o Senhor seja glorificado em nosso meio. Que o Senhor possa nos abençoar e que desperte o nosso espírito para fazermos a vontade de Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O Evangelho de João versa, acima de tudo, dos últimos dias de vida do Senhor Jesus Cristo. João dá saltos de tempo enormes. E aqui, João está falando de uma situação ocorrida aproximadamente um ano antes daquela Páscoa em que Jesus celebrou com seus discípulos em Jerusalém e que ele então foi morto e crucificado. Isso acontece em Cafarnaum. Muitos discípulos de Jesus, que você não confunda com os 12, não eram os 12, eram os discípulos, os seguidores de Jesus, se escandalizaram, literalmente se escandalizaram, e por isso o abandonaram. Abandonaram por quê? Porque naquele dia, Jesus deu um discurso duro, uma dura palavra. Dura é esta palavra. E meus irmãos, muitas vezes o Senhor traz a nós uma palavra que não é a palavra de suavemente ser semeada, mas uma palavra que é como espada que é penetrante e cortante, como uma espada que violentamente penetra, entra em nossas vidas, fere, mas lembre-se que o Senhor faz a ferida e Ele ata a ferida. Naquele dia, essas pessoas se escandalizaram pela dureza da palavra de Jesus. E quantos nos nossos dias não suportariam a palavra
se ela também viesse como um discurso duro, como uma palavra dura. Por vezes é necessário que o Senhor faça esse movimento, um movimento que prova, um movimento que seleciona, um movimento que escolhe os melhores dos melhores. Como nos dias de Gideão, que o Senhor, para que o povo não dissesse que foi a sua mão, que foi a sua capacidade que os libertara dos midianitas, Deus disse: é muita gente. Quem não tiver ânimo, quem não quiser lutar, quem estiver com medo, quem tiver receio, que volte à sua casa. E ainda assim permaneceram milhares que tinham ânimo para a batalha. Nenhum deles deixava de ter ânimo para guerrear, mas Deus disse: leve ao ribeiro, e o que beber dessa forma, este que demonstra prontidão, este que demonstra estar em alerta, este que se mantém firme no momento necessário, a firmeza, este colocai de lado, até que ficaram apenas 300. Foi duro isso. Coloque-se no lugar de Gideão. Foi duro. Não foi fácil ir para uma batalha. Imagine Gideão chegando, vendo as multidões, e então as multidões diminuindo, e das multidões um grupo de meramente 300 homens para a batalha. Foi um avivamento do qual normalmente nós não queremos, um avivamento que, em vez de crescer, diminui. E naquele dia, Jesus, que tinha as multidões com ele, que as multidões vinham ouvi-lo, que as multidões vinham para serem curadas, que as multidões lá estavam. Ouvimos de realidades em que havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças, na multiplicação dos pães e dos peixes. Outra vez, 4.000 homens, fora mulheres, fora crianças, que também houve a multiplicação dos peixes. Sabemos que no Sermão da Montanha, a Bíblia diz multidões, não apenas uma multidão, mas multidões se reuniram para ouvir ao Senhor. Mas naquele dia, Jesus fez um discurso duro, e esse discurso afastou as pessoas. E hoje eu quero falar sobre o poder, a eficácia de uma dura palavra. Da palavra falada pela rocha que é Cristo. Uma dura palavra. Dura como foram os mandamentos, escritos em pedra, para que não fossem apagados. Uma palavra para permanecer. Uma palavra que serve de alicerce, e por isso tem que ser como rocha, dura, mas também firme. Porque veja bem, a Bíblia nos fala sobre pregar como edificar. Em uma das parábolas de Jesus Cristo, Jesus, se referindo a um homem que constrói uma torre, disse que nós devemos nos sentar primeiro e planejar para construir, para edificar, porque senão dirão: esse homem começou a edificar e não pôde terminar. Nós temos que ter uma palavra que termine, que seja completa. O próprio apóstolo Pedro diz: se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus, ou seja, segundo a palavra de Deus. E nós temos que falar com essa palavra que é
rocha, como Cristo, que é rocha, sobre a qual é edificada a igreja. E Cristo mesmo disse: eu edificarei a igreja. Por vezes necessitamos de uma dura palavra. Por quê? Porque há corações duros. E precisamos de uma palavra que quebrante estes corações duros. Como Isaías disse: ouvi-me, ó duros de coração. Sabedores que Deus pode fazer da rocha mais dura fluir água, como foi no deserto. E a Bíblia diz: do seu interior fluirão rios de água viva. A pergunta deles foi: quem poderia suportar? Quem poderia ouvir tais palavras? Dura é esta palavra. E quem a proferiu? Jesus. Quem poderia suportar? Quem poderia ouvir uma palavra dura como esta? Em Mateus capítulo 19, versículo 11, nós encontramos: nem todos podem receber esta palavra, só aqueles a quem foi concedido. Estes podem receber a palavra. Quem poderá suportar? Deus nos conceda que nós possamos suportar a palavra, por mais dura que ela possa ser. A pergunta é: por que esta gente se escandalizou? Por que para eles a palavra foi dura? Jeremias fala algo sobre ouvidos incircuncisos, de gente que era circuncidada. Eram circuncidadas, mas os seus ouvidos não eram circuncidados. Assim como há corações incircuncisos. E corações incircuncisos têm ouvidos incircuncisos. Ouvidos tão gentios como seus próprios corações, ainda que aqueles aos quais Jeremias se referia eram pessoas circuncidadas, mas lhe faltava circuncidar o coração, retirar a carne. O problema muitas vezes é a carne, é a dureza de nossos corações que faz a palavra ser dura para nós. Porque não ouvimos apenas com os ouvidos, ouvimos com os sentimentos, ouvimos com os corações. Assim como não falamos apenas com a boca, também falamos com os sentimentos, falamos com os corações. A boca fala do que está cheio o coração. O Senhor Jesus Cristo estava proferindo essa palavra e seus seguidores, seus discípulos disseram: dura essa palavra. E a Bíblia diz: e se escandalizaram. Se escandalizaram. E não mais o seguiam. Desistiram de segui-lo. Eu busquei aqui, no contexto, pegando desde o início desse discurso de Jesus, quando Jesus, após ter andado por sobre o mar, após Jesus ter sido visto por seus discípulos, andando sobre o mar, acalmando o mar, após todos aqueles episódios, ele chega finalmente a Cafarnaum.
E Jesus, então, ministra às multidões, e ele fala sobre a própria pessoa dele como o pão da vida, o pão dos céus. E ele começa a tratar de vários temas. E eu procurei ver qual o motivo dessas pessoas considerarem o discurso de Jesus duro e insuportável, ao ponto de se escandalizarem e o abandonarem, o deixarem. E talvez isto ainda seja o motivo de ser duro. Eu encontrei 4 motivos aqui de por que o discurso de Jesus foi duro para esta gente. E o quarto é, ao meu ver, o mais importante de todos eles. O primeiro motivo daquele discurso ter sido duro para eles foi o que Jesus colocou dizendo: vós me buscais, não porque ouvistes a minha palavra e se arrependestes, mas porque comestes dos pães, dos peixes e vos fartastes. O que os movia era que eles tinham comido, que eles viram o sobrenatural, eles queriam viver dos benefícios, viver das bênçãos, viver dos milagres. Eles queriam, até mesmo nós podemos dizer, aquela visão do Messias, uma visão política, uma visão de guerra, uma visão de libertar o seu povo. E Jesus veio para fazer algo muito maior do que todas essas coisas. Mas eles não estavam dispostos. E muitas vezes nós também, nós estamos querendo a bênção e não o abençoador. Nós estamos querendo a multiplicação dos pães e dos peixes e não estamos querendo nos arrepender, mudar, sermos transformados. E quando nós não estamos querendo nos arrepender e queremos só o benefício, quando Jesus nos confronta, isso é duro para nós. Mas esse discurso duro é o discurso que nos liberta. Agora, um segundo motivo. A Bíblia diz, e Jesus disse: trabalhai não pelo que ireis comer e beber, mas trabalhai pela verdadeira comida e bebida. E nós sabemos que a verdadeira comida e bebida é fazer a vontade do Pai. E quando você está trabalhando apenas para atender os seus interesses, e Jesus disse: trabalhe, se envolva, seja comprometido para fazer a vontade de Deus nesta vida, neste mundo. Quando você quer apenas atender a você mesmo, mais uma vez, essa ideia centrada em nós, nas nossas necessidades, do que nós queremos, e não centrada na necessidade de Deus, o discurso que Jesus nos faz é duro, é insuportável, porque não é por aí que nós queremos ir, não é isso que nós queremos fazer, não é isso que nós queremos viver, e então isso é duro para nós. Jesus, o terceiro motivo, foi que Jesus disse que ele era maior que Moisés. Ah, meus irmãos, isso deve ter sido um problema. Os judeus não adoram a ninguém. O judeu adora apenas ao Senhor Deus. Mas se existe alguém que o judeu tem uma admiração de venerar
e que nós também o temos, é a pessoa de Moisés. E Jesus então diz algo que vai contra todo o conceito, a tradição religiosa dele. Jesus diz: está aqui quem é maior que Moisés. Moisés se alegra no meu dia, e vocês que falam de Moisés deveriam também se alegrar no meu dia. Jesus começa a falar essas coisas, e essas coisas entram, como muitas vezes o que o Senhor nos fala, entra contra todos os nossos conceitos religiosos. E quando eu me refiro a Moisés, eu entro em todos os nossos conceitos religiosos, e Jesus diz: eu sou maior que a sua religião, eu sou maior que a sua religiosidade. Não é uma religião que eu quero de você, é vida que eu quero de você. E isso se torna duro para nós, porque nós somos apegados às nossas religiões. Nós somos apegados à nossa religiosidade. Não, eu sou evangélico, sim, mas nós, muitas vezes, como evangélicos, somos extremamente religiosos. E as nossas tradições e coisas semelhantes a esta, e nós não queremos abrir mão. Se Deus vem com algo diferente do que nós estamos acostumados, isso é duro para nós, e às vezes é insuportável para nós. E não estou dizendo que o que a gente crê ou o que a gente viva não seja algo bom, algo louvável, algo honrado, mas eu estou dizendo quando Deus quer operar de um jeito que eu não estou acostumado a Deus operar. E Deus às vezes faz umas coisas estranhas. Eu imagino que quando Cristo cuspiu no chão e fez lodo e passou nos olhos daquele homem, ninguém esperava. Eu não sei quanto a você, eu não esperaria. Eu não esperaria isso. Eu disse: para que Jesus vai fazer isso? Por que Jesus vai fazer isso? Claro, ali ele mostrou-se como Deus, ali ele se mostrou como o Criador, ali aquele homem cego de nascença que possivelmente não tinha nem mesmo globo ocular, aquele homem que estava ali, Jesus colocou ali como que refazendo e trazendo e mandando: vai, lava agora, e o homem voltou a ver. É maravilhoso o que o Senhor faz, mas deve ter sido chocante. Deve ter sido chocante. Quando perguntaram quem pecou, ele ou os seus pais? Nem ele, nem os seus pais pecaram. Ele está assim para que nele seja manifesta a glória de Deus. Sabe, aquele homem devia estar acostumado a ouvir as pessoas dizendo: ele é um amaldiçoado, ou ele mesmo fez algo para ter essa maldição, ou seus pais fizeram para ter essa maldição. Às vezes a igreja está mais preocupada em descobrir maldições do que em manifestar a glória de Deus. Há coisas que nós olhamos e mais nos parecem uma maldição familiar, uma maldição hereditária, e as pessoas então ficam com mais atenção na maldição do que na solução. Jesus quer agir na vida das pessoas, para que na vida das pessoas seja manifesta a glória de Deus. O mais importante não é descobrir quem fez para que ele fosse amaldiçoado. O mais importante é saber que a glória de Deus vai se manifestar nessa vida e ela será curada. Aquele homem, eu creio que teve um momento de se sentir bem. Aquele homem disse assim: puxa, alguém está me defendendo. Tanta gente passa e fala mal de mim, mal dos meus pais, e esse está dizendo: eu não pequei, eu de fato não pequei, meus pais não pecaram, eu estou assim para que em mim seja manifesta a glória de Deus. Mas havia um costume na época, que essas pobres pessoas que ficavam pelo caminho mendigando, como esse homem que era cego,
Muitas pessoas implacavelmente, sem misericórdia, falavam: você é um maldito. E sabe o que eles faziam para manifestar e demonstrar que aquele homem ou aquela pessoa era um maldito? Eles cuspiam nele. Até hoje, em alguns segmentos do judaísmo, você pode ver certas pessoas amaldiçoando, e a Bíblia nos diz que nós não devemos amaldiçoar, devemos abençoar. Mas algumas pessoas que fazem, que declaram contra adversários, contra inimigos, contra pessoas não gratas, eles cospem. E então, aquele cego, que como todo cego, não via nada, mas ouvia tudo, ouviu de novo alguém cuspindo. Você pode imaginar aquela pessoa, ela estava assim dizendo: puxa, finalmente alguém me defendendo. E de repente ela ouve aquele som. Jesus cuspiu, não nele, mas no chão. Jesus fez um ato que normalmente era um ato ligado a amaldiçoar para abençoar, porque ele transforma toda maldição em bênção. Jesus disse: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas ele era constantemente declarado maldito por outras pessoas. E sabe, muitas vezes eu me preocupo com a igreja, que nós estamos mais preocupados com as maldições do que de abençoar. Estamos mais preocupados em identificar a maldição de família, a maldição espiritual, a maldição disso, a maldição daquilo. Não, meus irmãos, nenhuma maldição, por maior que seja, é mais poderosa que a menor das bênçãos de Deus. E toda maldição foi para o Calvário. Esteve no madeiro. E por ele, por Jesus Cristo, nós somos abençoados. Mas a quarta causa, o quarto motivo da mensagem de Jesus ser dura, da mensagem de Jesus ser insuportável para ele. A primeira, porque eles buscavam os milagres, os benefícios, e não arrepender-se. A segunda, porque eles trabalhavam pela comida e não por algo superior. Eles não estavam dispostos a lutar pela verdadeira comida e bebida, por fazer a vontade do Pai. A terceira, por toda aquela realidade que vinha contra toda a sua religiosidade. Mas a quarta, que para mim é a última e acima de tudo, o maior dos motivos, pela comparação, pela figura que Jesus fez de si mesmo, sendo verdadeira comida e verdadeira bebida. O pão que vem dos céus. Jesus estava falando que ele era o pão. E Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Você tem que comer da minha carne, você tem que beber do meu sangue.
comer da minha carne e beber do meu sangue. Você tem ideia como isso deve ter sido chocante para eles? Eles ficaram chocados com esta comparação. Eles se escandalizaram com esta comparação. Jesus estava falando que ele era o pão que viera do céu, que ele descera do céu e que ele iria subir para o céu. Ele dizia: se vocês se escandalizam de eu falar que eu desci do céu, imagine se eu falo com vocês que eu vou subir para o céu. Eles estavam escandalizados com isso. E o que tem tudo a ver com o momento que nós celebraremos agora, que é o momento da ceia. Pois o pão representa a carne de Cristo e o cálice representa o cálice da aliança feita no sangue de Jesus. Isso é minha carne, isto é o meu sangue. Você tem que comer da minha carne, você tem que beber do meu sangue. Se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. O que é isto? Quando comemos do pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E o que Paulo disse: eu, irmãos, quando estive convosco, nada vos anunciei, exceto a Cristo e este crucificado. E o que a Bíblia diz? Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Esta palavra é uma dura palavra. Por quê? Porque ela é escândalo e ela é loucura. Quem pode suportar? Só a quem foi revelado. Pedro então diz: para quem iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Um paralelo àquela palavra que Pedro disse antes. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu vos digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Não foi carne nem sangue que te revelou. Nós, se não for a ação do Senhor, essa é uma palavra dura, é uma palavra que é loucura, é uma palavra que é escândalo. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Cristo e este crucificado. Nós temos de voltar a pregar esta dura palavra, porque só esta dura palavra salva. Não palavras manipuladoras. A Bíblia diz: estes que jeitosamente, sabe, para fazer errar, somos jeitosos. Que jeitosamente mudam a verdade. Nós temos que ter uma verdade. Nós temos que pregar a verdade. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. E essa dura palavra, que é escândalo para os judeus, que é loucura para os gentios, tem que ser a nossa mensagem, a loucura da pregação. Pregando a Cristo e este crucificado.
onde aqui, ao celebrar a ceia, estamos anunciando, estamos proclamando, estamos falando em voz alta, em bom e alto som, como Pedro no dia de Pentecostes anunciou o Senhor, como também diante do Sinédrio disse: a este Cristo que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Rei. Dura palavra, mas é a palavra que liberta. Eu me preocupo que hoje a igreja, de uma forma geral, está buscando palavras de lisonja, palavras que acariciem. Eu não estou dizendo que temos que ser ignorantes, eu não estou dizendo que temos que ser brutos. Jesus não foi ignorante, Jesus não foi bruto, mas a palavra dele foi dura para corações duros. E se eu não tiver um coração duro, eu direi: esta palavra não será dura para mim. Porque aprove o Senhor nos salvar pela loucura da pregação. O que é escândalo para os judeus, o que é loucura para o gentio, para nós que cremos, é sabedoria de Deus. Então a palavra que é dura para os outros, para nós não é dura. Porque para nós é a palavra que necessitamos. É a palavra que nos salva. Pois a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós temos, como Pedro disse, para quem iremos? Eles dizem que a tua palavra é dura, que o teu discurso é duro. Quem pode suportar? Mas nós dizemos: só tu tens as palavras de vida eterna. Se elas são duras ou não são duras, mas elas são as palavras de vida eterna. E nós precisamos das palavras de vida eterna. Dura é essa mensagem. Dura é essa pregação. E eu acho que essa palavra que eu estou pregando hoje, essa não é uma palavra popular, essa não é uma palavra que as pessoas queiram ouvir. E vamos ser sinceros, qual foi a vez que você já ouviu que alguém pregasse sobre dura essa palavra? Porque nós queremos evitar isso, nós queremos nos desviar disso, mas é essa a palavra que nos salva, que nos leva ao arrependimento, que nos quebranta. Essa é a palavra que é cajado, essa é a palavra que é vara. E eu não estou dando cajadada em ninguém, nem varada em ninguém. Eu apenas estou apresentando a palavra, mas é uma palavra dura. Porém, é uma palavra de vida eterna. É uma palavra que nos salva. Para quem iremos? Não temos para quem ir, não temos para onde ir. Permaneceremos contigo, permaneceremos com o Senhor, mesmo que dura seja esta palavra. E eu direi, perdoe-me o trocadilho, esta, porque é uma palavra de vida. Para mim e para você, não é dura, mas é uma palavra que dura para sempre. Porque é uma palavra de vida eterna. Não dureza, mas durabilidade. Amém? Senhor nosso Deus, nós nos entregamos em tuas mãos. E queremos aqui, Senhor, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha.
Queremos aqui, Senhor, participar, comendo da tua carne, bebendo do teu sangue. E, Senhor, o que é o pão, senão a carne? O que é o cálice, senão o sangue? A tua carne é verdadeira comida, o teu sangue é verdadeira bebida. O pão simboliza a tua carne, o cálice simboliza o teu sangue. E tudo isso fazemos pela fé. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.